O título da mensagem de hoje é Permanecer na videira é um milagre. Então, João 15 diz assim, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são o ramo. São os ramos. Quem pertence em mim e eu nele produz muito fruto. Verso 5. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não pertence em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro me odiou. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do meu Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Mais uma vez no verso 26, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, ele virá do meu Pai e testemunhará a meu respeito. Esse é um texto muito rico. A primeira parte, assim como a segunda, são muito conhecidas. A gente vai abordar 4 pontos centrais, 4 reflexões. Certamente a gente conseguiria fazer muitas outras reflexões pela riqueza do texto, mas eu já começo da parte final. O ponto inicial é a permanência na videira se dá através do Espírito. O Espírito que é prometido. Se a mensagem anterior ela culminava na videira, apontando para ela e apontando também para a capacidade de produção de fruto, está atrelado a você estar na videira, você só consegue permanecer nela através do Espírito. E essa é a grande promessa
no 26, e por isso eu começo por ela, porque hoje a gente experimenta o que iria acontecer. Jesus está falando em um momento que antecede a sua morte, a sua crucificação. E ele está prometendo que no futuro haveria alguém que seria o encorajador. O Espírito testemunharia o que Jesus fez. E eu enviarei a vocês, mais uma vez, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Então esse é o contexto envolvido. Eles participaram da ceia e está próximo de vir o momento em que ele será traído e, consequentemente, o momento em que ele irá para a cruz. Então, se o ênfase da mensagem anterior era apontar para a videira e a necessidade de estarmos nela para produzirmos frutos, o Espírito, ele nos capacita a estarmos e permanecermos na videira. Por isso é a promessa de Jesus, entendendo que ele partiria. Porque como permanecer se aquele que prometeu, ele sairá, ele morrerá, ele subirá, ressuscitará, eles ficarão órfãos? Não é isso que acontece. O Espírito, ele vem para consolar, para encorajar. E existe um paralelo muito interessante entre João 15 e Romanos 8. João 15 diz assim, foi o que a gente acabou de ler, quando vier o encorajador, eu lhes enviarei parte do Pai. Agora olha que interessante como Paulo diz em Romanos 8, 9. Mas vocês não serão controlados pela natureza humana, e sim pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E continua, João 15, 5 diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8, 11 diz, mas se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. João 15 responde, permaneçam em Cristo. Romanos 8 responde, vocês podem permanecer em Cristo porque o Espírito habita em vocês. E é muito curioso como eu recomendo para que vocês façam essa leitura compartilhada. Leem João 15 e Romanos 8 e você vai ver como que Paulo está muito coerente com aquilo que Jesus está pregando sobre a vinda do Espírito. Você vai ter vida a partir do Espírito. Se você estiver na videira, você terá vida. E a gente já vai para o ponto em que o Pai é apresentado como lavrador. O tópico 2 é que no início da parábola, e retornando para a parte inicial dela, Jesus apresenta o Pai como lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. O Pai, ele não é um espectador da videira. Ele trabalha, ele remove, ele poda, ele conduz os ramos à frutificação. Deus, ele não está exigindo apenas o fruto, ele trabalha em nós para que haja fruto. É interessante como esse texto acaba, de certa forma, trazendo a participação conjunta da Trindade em nossa obra. O Pai como lavrador, Jesus como a videira. O Espírito Santo como aquele que nos faz permanecer na videira. Olha a atuação coletiva. 3 em 1, 1 em 3. O Pai, ele está fazendo aquilo que é necessário. É dito no texto que ele arranca aqueles que não estão na videira, em Cristo, mas que ele poda aqueles que estão frutificando para que deem mais fruto. E fica muito claro que arrancar e podar tem uma diferença muito grande. O ramo sem fruto é removido, o ramo frutífero é podado. Nesse ponto a gente acaba aprofundando um pouco mais, porque apesar de ter uma diferença muito grande entre arrancar e podar, podar também significa corte. Corte pode apontar para uma certa dor, pode apontar para momentos de dificuldade que muitas vezes a gente não consegue entender o que é esse momento. Mas o texto ele explica que especificamente sobre esse contexto
só existe poda, só existe corte no fruto para que frutifique ainda mais, no ramo que já tem fruto para que ele frutifique ainda mais. Então a ideia equivocada que muitas vezes a gente tem de que as suas dificuldades significam afastamento de Deus, na verdade não necessariamente é assim. É no momento de dificuldade, muitas vezes, em que Deus está atuando. E de cara eu consigo fazer uma correlação com o Jó. A dificuldade passada por Jó é uma dificuldade tremenda. Uma dificuldade que talvez é muito difícil de se equiparar com outras. E claro, todas as dificuldades são importantes, sentidas pela pessoa individualmente. Mas o agir de Deus, ele não fez com que Jó fosse arrancado, mas podado para que ele pudesse frutificar ainda mais, em meio a tantas dificuldades vivenciadas por ele. Uma outra aplicação nesse texto, vamos voltar para o contexto, eles estão caminhando e está prestes a acontecer a traição. E é um texto em que Jesus ele fala, e tem uma dificuldade inicial de que o texto é muito claro ao dizer: aquele que está em mim e não dá fruto, mas é possível estar nele e não dar fruto? O que ele está se referindo com isso? É provável, e os estudiosos vão dizer que, na verdade, não é o estar profundamente, o estar conectado de uma fé salvadora, mas sim de estar, de pertencer a um grupo, pertencer à proximidade. Judas, ele pertencia ao mesmo grupo e no futuro é muito claro que ele é cortado porque ele não pertenceu nunca. E essa talvez seja uma boa aplicação, apenas uma aplicação, mas uma boa aplicação. Pedro, ele negou 3 vezes, mas ele foi podado e ele retornou porque ele sempre esteve. Um ramo arrancado porque não tinha vida, o outro porque precisava frutificar ainda mais e foi podado, foi cortado, passou por uma dificuldade. E indo para um próximo tópico, que é um tópico muito importante para que a gente entenda, a obediência nos torna repletos de alegria. Essa é uma sequência estabelecida por Jesus, é permanecer no amor, obedecer e experimentar alegria. Portanto, a obediência cristã não deve ser compreendida simplesmente como um conjunto de obrigações. A obediência faz parte da vida de alegria em Cristo. Isso é especialmente importante porque o contexto não é tão confortável. Vai falar sobre perseguição logo depois. E um ponto talvez a correlação imediata. Como que eu vou obedecer e isso vai me trazer alegria? Porque a gente às vezes tem a ideia de que a obediência está atrelada a ter que fazer uma coisa que você não quer, mas porque você precisa. E isso não vai gerar em você uma alegria. Mas, na verdade, o que Jesus ele diz é exatamente o contrário. O texto vai falar justamente para que vocês transbordem de alegria. E um contexto onde, logo depois, a perseguição, rejeição, ódio ao mundo, sofrimento, a própria morte de Jesus é iminente. Ele ainda diz, reforçando, a sua alegria transbordará. Transbordará. John Piper é um autor que aborda muito essa temática da alegria, a satisfação plena. E uma questão levantada por ele é como Deus pode ordenar que nos alegremos sem transformar a alegria em algo artificial? A resposta está em compreender que a ordem não significa simplesmente fabricar uma emoção pela força de vontade. Na verdade, o questionamento é como posso contemplar Cristo de tal maneira que minha alma encontre nele sua satisfação. Nós somos convidados, ordenados a encontrar uma alegria em Cristo. De que forma? Como posso contemplar? Olha o que Jesus está
falando, olha o que ele está fazendo, olha o que ele é. E aí a gente entra na lógica que é a grande temática do Sermão da Montanha, a lógica subversiva do mundo. Como que eu posso ser alegre em meio a uma perseguição? Isso não faz sentido. Como eu posso ter paz em meio à guerra? Não faz sentido, mas é esse o convite do Evangelho. A lógica é totalmente subversiva. Em meio à guerra eu sinto paz porque eu confio em Cristo, porque eu sei o que Ele é, eu sei o que Ele fez, o que Ele prometeu. Como eu disse, é uma fonte totalmente confiável. E eu descanso nessa fonte confiável. Chegando mais uma vez no ponto-alvo do sermão, o último tópico fala sobre a motivação. Somos motivados, devemos nos motivar pelo perfeito amor, que foi justamente uma conexão com o nosso louvor. No versículo 12, 13 de João 15, diz: "Este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos." O amor é o ponto central. Depois de falar sobre permanência, fruto, poda, obediência, alegria, Jesus chega ao mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. Aí estabelece um padrão completamente diferente. O parâmetro não é mais, ou pelo menos nesse contexto, não é sobre amo como eu amo a mim. Como Deus nos amou, como Cristo nos amou. E aí muda muita coisa. Se antes a lei dizia ame o seu próximo como a si mesmo, o parâmetro foi elevado. Como eu amei vocês, como isso é possível? O convite é para que a gente ame como Deus nos amou. Eu estou reforçando isso. Amem uns aos outros. O mandamento apresentado poucas horas antes de Jesus fazer exatamente aquilo que ele está ensinando. Ele não está simplesmente ensinando uma teoria sobre o amor sacrificial, ele está caminhando para a cruz. Então, o parâmetro: amem como eu amei vocês. O meu amor é tamanho que eu me sacrifico por vocês. Eu estou disposto a morrer por vocês e eu não só estou disposto, eu obedeci até a morte de cruz, por amor. E claro, hoje a gente está num contexto onde falar de amor é tão complicado porque a gente vai tão facilmente entre os extremos, mas o amor que é apresentado aqui é radical. Eu brinco, né, sempre, é radicalmente equilibrado, mas a mensagem é: como eu amei vocês. Cristo, ele não esperou que fôssemos dignos de amor. Ele nos amou em nossa condição de pecado. Romanos 5:8. Deus prova seu grande amor por nós ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. O seu amor foi tamanho que nos deu seu Espírito para que possamos permanecer nele, obedecermos a ele em alegria, amá-lo e amar o meu irmão, meu próximo. Isso acaba confrontando alguma justificativa que eu dou nos desafios de lidar com a igreja. Ele não merece. Eu mereci? Esse irmão é muito difícil, ele não merece. Eu sou fácil? Você é fácil? Eu já tentei tantas vezes. Quantas vezes Cristo precisou ser paciente comigo? Isso é uma reflexão, porque a gente está vendo uma sequência de realização, obra, fé, mas nunca ela culmina em um eu, em uma pessoa fazendo algo através de Cristo, por Cristo, mas sempre no nós, na comunhão. E somos convidados a nos amar de uma forma intensa, como Cristo nos amou, meus irmãos.
E olha que curioso, 1 João, aquele que ouviu essa mensagem de Jesus, diz assim: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Senhor, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Calma, não tenho tempo para você, eu tenho que amar a Deus. A mensagem ela é chocante nesse aspecto, ele nos convida a nos amarmos mutuamente. Não podemos afirmar estarmos profundamente unidos a Cristo enquanto tratamos os irmãos com indiferença, egoísmo, intolerância, rancor, impaciência, falta de perdão. E isso me pega profundamente. Pega profundamente. Não adianta eu falar isso e eu não amar. Não adianta a gente ficar num campo de palavras e não de ações. Lembrando sempre o ciclo. Ações só são possíveis pela nossa fé, pelo Espírito, por estarmos conectados. A partir disso, a gente pode fazer aquilo que culmina no auge do fruto, que é o amor. Isso não significa ignorar pecado, abandonar limites saudáveis. A verdade é que o amor cristão não é sentimentalismo, mas tem que ter sentimento. Jesus, ele com frequência, ele confrontava os seus discípulos, o pecado. Ele confrontava. E isso em amor. Então, uma coisa não é outra coisa. Por isso que eu falo, a nossa tendência sempre é muito para os extremos. Então, eu amo, mas eu não confronto. Eu confronto porque eu amo. Mas eu estou disposto a me entregar. Eu não só estou disposto a confrontar, eu estou disposto a me sacrificar. E no fim das contas, para a gente encerrar, tudo volta para a videira. O Espírito nos mantém na videira, o Pai nos poda para que produzamos mais fruto. A permanência produz obediência e alegria, e o fruto maior se manifesta quando amamos como Cristo nos amou. No fim das contas, se ficou confuso os tópicos, se eu não fui tão claro a me expressar, esse é o ponto central. Se estamos em Cristo verdadeiramente, se a nossa fé é verdadeira, isso vai nos gerar ações. Não para que a gente se orgulhe, não ações meramente públicas, mas ações, as obras interiores que fazem uma transformação e que isso acarreta na nossa vida diária, cotidiana, no trabalho, na faculdade, no nosso casamento, no dia a dia. E, consequentemente, isso vai gerar as obras visíveis, as obras públicas, o falar, o pregar, o louvar, o servir. Mas isso não pode ser feito se antes aqui não tivesse sido transformado. Porque aí a gente vai para um caminho de legalismo, e isso é péssimo. Mas se o meu discurso não for combinado com algum tipo de ação, eu vou para um abstrato, eu vou apenas para um falar que é vazio, que é vago. Como que eu posso dizer para uma pessoa que está com frio, se aqueça? Sim, eu não tendo condição, eu não dou um casaco. Não, fique bem, é o que a palavra vai dizer. E no fim das contas, isso só é possível pelo que Jesus fez na cruz. Isso só é possível porque o Espírito Santo foi deixado para nós como encorajador. Porque o Pai atua em nós, nos podando. Para que a gente ame como Cristo nos amou. Essa é a temática central. É isso que nos move. Mais uma vez, isso não é não confrontar pecado, e a gente sempre tende a ir, porque fala-se de amor, significa que você está liberando tudo. Não. Os meus pais me amaram quando eles me disciplinaram. Mas me amaram quando me confortaram. Coincidentemente, hoje é dia dos pais. Os pais fazem isso. Esse é um tema bem difícil, né, Lucas? Porque o que é amar, né, o nosso irmão? O que é amar o próximo? A gente vive num mundo tão
em si mesmados, né? Que a gente não tem tempo para o outro, para ouvir o outro, a gente não tem muitas vezes paciência, não tem intencionalidade, né? Então, assim, a gente não combinou, né, os louvores disso, mas esse é um tema assim, que estava muito no meu coração recentemente, nessa questão de ser intencional. Como é que eu vou amar a Emily se eu não conheço a Emily, não sei da vida da Emily, a gente só se fala um oizinho e acabou, né? Então, assim, o que é estar junto, o que é caminhar junto? E aí, quando a gente fala, estava pensando agora que a gente fala que Cristo entregou a sua vida por nós, a gente imagina muito a cruz, ele sendo sacrificado. Mas cada dia que ele viveu nessa terra, ele estava amando o próximo, né? E se entregando. Então, assim, é um desafio grande para nós como igreja, né? Não é fácil, não. Cada um fazer a sua parte, né? Porque às vezes a gente espera tanto do outro, mas a gente não se preocupa com o que a gente está entregando. A nossa intencionalidade. Né? E as mensagens acabam trazendo uma certa leveza, mas um desafio é que parece de fato uma missão impossível, mas o impossível não fica com a gente. Eu tenho refletido muito nesses 2 domingos, especialmente na mensagem, que muitas vezes a gente tem a nossa tendência de, cara, eu tô com algum problema nessa área em específico, então eu preciso me debruçar para melhorar essa área em específico. Eu preciso pensar mais nisso. Eu preciso aprender mais coisas para como melhorar isso. E o convite é para que a gente esteja nele, para que a gente vá até ele, para que a gente permaneça nele. Muitas vezes a gente se esforça em querer fazer melhor, mas na verdade o que ele pede é que a gente vá até ele. E isso mostra, de certa forma, até um pouco como o universo atual, o mundo, tem nos influenciado, porque em nossos trabalhos, em nosso dia a dia, a gente está acostumado a resolver coisas. Deixa que eu resolvo. E isso é elogiado. Nossa, essa pessoa é a pessoa que resolve. Isso vai em um ponto que é muito sensível a nós, o nosso ego. De eu resolvo. Aí é muito comum depois a gente também acabar utilizando aquela expressão de agora só Jesus, eu tentei tudo. Eu fiz tudo o que eu poderia, mas agora só Jesus na causa. Não deveria ter sido sempre Jesus? Claro, você precisa fazer. Mas às vezes, se eu falo por mim, por que o fardo fica muito pesado? Porque eu não vou até ele para que ele alivie o fardo. Claro, é muito mais profundo do que conceitos assim falados, mas na prática o que ele está pedindo é que a gente vá até ele. Dessa simplicidade, venha até mim. Em meio a tantas dificuldades, o que ele fala é que a obediência vai gerar alegria, que a guerra, ainda assim, é possível ter paz, sentir uma paz que excede todo entendimento. Então, esse é o ponto central. A atuação da Trindade, o amor mútuo. E esse é um desafio para nós. Talvez esse seja o maior desafio da nossa igreja, das igrejas como um todo, de nós, enquanto levantarmos uma bandeira do Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque, mais uma vez, e sempre agradecemos a Ti pela Sua atuação, pelo Seu agir. A confiança está no Seu agir, não nas palavras que são ditas, mas em como o Senhor pode operar em nossos corações. O Senhor tem operado no meu. Que o Senhor opere em nossos corações, que isso seja firmado, fixado, lembrado, que de alguma forma isso possa fazer sentido em alguma área individual, mas também enquanto coletivo, enquanto igreja, que possamos cada vez mais estarmos atentos àquilo que o Senhor fala conosco e que nós não sejamos loucos de nos esquecermos logo após sairmos, como é a imagem mencionada em Tiago. Olharmos no espelho e depois esquecemos qual era a forma, mas que a gente possa ouvir a Tua palavra e praticar a Sua palavra através do Teu Espírito, através de estarmos em Ti. É nisso que a gente confia, é nisso que a gente agradece, em nome de Jesus. Amém.